Olá, seja bem-vindo a esse nosso terceiro culto na Páscoa. Que bom tê-lo aqui conosco. E para começarmos esse momento devocional, invocamos a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus no Salmo 4, versículo 4 nos diz assim: Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Quando a gente examina a nossa consciência, é comum que a gente fique com medo, pois a gente percebe como as nossas vidas estão distantes daquele plano perfeito de Deus. A gente percebe como a gente também feriu o nosso próximo através das nossas más ações. E tudo isso pesa no nosso coração. E a gente fica, poxa, qual é a solução para isso? A confissão de pecados, ela promete a bênção de que se você se arrepende mesmo, de coração, desses pecados que você cometeu, Deus é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Por isso eu convido você aí na sua casa, vamos agora confessar os nossos pecados. Amado Deus, a minha consciência pesa, dia e noite por causa dos tantos pecados que cometi contra ti e meu próximo, consciente e até sem perceber. Te peço, Senhor, tem misericórdia de mim, fraco pecador. Olha para a minha vida com compaixão. Não me condenes pelos meus pecados, mas lembra-te do sacrifício do teu Filho Jesus em meu lugar. Lava-me de toda a injustiça que pratiquei e guia-me através do teu Santo Espírito, para que me aperfeiçoe e eu possa viver uma vida cada vez mais santa e agradável aos teus olhos. Recorro, Senhor, à tua infinita graça e misericórdia. Suplico em nome de Cristo, meu Salvador. Amém. O Salmo 4 também nos diz: Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Deus, ele promete uma paz para você que confessa de coração esses seus pecados, que você se arrepende de verdade, pois ele enviou um plano para nos dar salvação. E esse plano foi concretizado na cruz com a morte de Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados e foi ali mesmo que a gente teve essa paz de coração que nos faz dormir em paz, que limpa a nossa consciência diante de Deus, pois há solução para o nosso caso. Então, se você se arrepende verdadeiramente, é uma alegria anunciar para você que todos os seus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa leitura de hoje está no livro de 1 João, capítulo 3, dos versículos 1 a 7, onde assim está escrito: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Que o Espírito de Deus nos conduza no meditar da sua palavra. Amém. Acredito que a pior coisa que um pai pode dizer para um filho é: você foi um erro. Se eu pudesse, você nem teria nascido. São palavras que, às vezes, uns pais falam no calor do momento, mas que deixam profundas cicatrizes, que a pessoa vai levar para a vida toda. E quem é o prejudicado não é só quem ouve, apesar de ser principalmente ele, mas também quem fala fica com aquela cicatriz
por toda a sua vida. Quando eu olho para a nossa vida e olho para a santidade de Deus, eu vejo que Deus ele poderia muito bem dizer isso, e com razão. Ele poderia virar as costas e nos deixar com a sorte, e certamente essa sorte não seria favorável para nós. Nós estaríamos perdidos, literalmente condenados, pois a simples ausência de Deus já configura o inferno. Mas ao invés disso, Deus nos chama de filhos. Isso é um absurdo. Quando a gente pensa na nossa relação com o Criador, a gente percebe que nem de longe a gente está próximo daquilo que Ele idealizou, daquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Nós escolhemos os nossos caminhos e esses caminhos nos levam à condenação, pois são um caminho na contramão da vontade de Deus, da contramão daquele plano perfeito de comunhão com o Criador. E isso traz medo para a gente, pois não se trata de uma relação passageira, como muitas vezes a gente experiencia aqui na Terra. A gente faz amizades e logo com o tempo elas passam e nunca mais a gente vê aquela pessoa e não muda muito a nossa vida. Mas a nossa relação com Deus, ela é uma relação eterna. E o pior problema de todos é a gente tentando enxugar o gelo. E por que eu digo isso? Porque dentro de todos nós há um herói, por assim dizer, com uma fantasia ridícula, que acha que fazendo isso e aquilo, por meio das suas obras, ele vai voltar a ser estimado por Deus, vai voltar a ganhar aquele título de filho com Deus. E isso nada mais é do que aquele filho que por toda a sua vida não deu atenção para o seu pai, não deu atenção para sua mãe, sempre esteve distante, sempre ocupado demais com seus negócios. E por fim ele percebe que o tempo passou, quando visita seu pai, vê lá que seu pai já está com muito mais rugas, que a sua saúde já não é aquela de quando ele era criança. E tentando resolver esse tempo perdido, ele compra um carro, achando que aí sim ele vai recuperar todo aquele tempo perdido, todo aquele laço perdido, todas as suas falhas de não ter se comunicado com seu pai durante aquele tempo. Mas não tem como comprar o tempo passado, não tem como a gente voltar o tempo perdido, não tem como a gente consertar o nosso passado. Então, quanto antes a gente entender bem essa nossa situação diante de Deus, tão antes a gente vai cair de joelhos e pedir perdão a Ele, arrependidos de todas as nossas falhas. Melhor do que comprar uma relação é ter a humildade de reconhecer os seus erros dentro dela. E é exatamente isso que Deus quer da gente. Não as nossas obras, mas um coração genuinamente arrependido. Entretanto, também não é esse nosso arrependimento que vai pagar os erros que nós cometemos hoje e também no passado. A palavra de Deus diz que quem peca é culpado de quebrar toda a lei de Deus. E Deus é justo. Deus ele quer justiça. O nosso pecado requer uma justiça plena, requer uma condenação. E é aí que vem a boa notícia. O versículo 5 do nosso texto diz assim: Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Foi Cristo que pagou pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. O próprio Filho de Deus nos comprou, não com dinheiro, não com bens materiais, mas com a sua própria vida, com o seu sangue, ele nos redimiu. Jesus na cruz é o pagamento do nosso pecado. Ele morreu no nosso lugar, em nosso favor, para que a gente tivesse vida e que a justiça de Deus fosse feita também. E é só por isso que nós somos chamados de filhos de Deus. Enquanto a gente viver aqui no mundo, a gente vai continuar sendo pecadores, né? Todo dia a gente peca. Mas Deus, quando Ele olhar para esse nosso pecado, Ele vai se lembrar daquele sacrifício de Cristo na cruz, que pagou por todos os pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que se arrependem e buscam em Cristo a salvação. É por isso que a gente tem comunhão com Deus, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos,
mas pelo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Essa é uma notícia que nos alegra, que cria em nós esperança, pois mesmo nos piores dos casos, mesmo diante dos piores pecadores, ainda há esperança para quem se arrepende, para quem busca em Cristo restabelecer essa comunhão com Deus, que Ele nos deu, graças à sua morte, graças à sua entrega na cruz, que hoje nos dá salvação, nos dá esperança de que sim, mesmo a nossa vida sendo tão avessa à vontade de Deus, há esperança, há comunhão com Deus, pois isso não depende da gente, mas foi Cristo que nos concedeu por sua graça. Seja essa sua esperança quando você fica diante dos seus pecados e não vê solução. Cristo é a solução. Cristo é a ponte que nos dá comunhão com Deus. Seja essa sua fé hoje e até o final da sua vida. Amém. Agradecei ao bom Senhor, ó homem, sem cessar, a quem os anjos dão louvor, nos céus com voz sem par. Alegres hinos lhe cantai, pois todo bem nos traz, os seus milagres celebrai, tão grandes coisas faz. Sustenta todo o nosso ser e dá-nos proteção. Só Ele pode socorrer com poderosa mão. Magoado embora já por nós, a graça a Deus mantém. Perdoa a culpa e pena atroz e nos dispensa o bem. Nos dá alegre coração e mente salutar, lançando a dor e a inquietação no mais profundo mar. Conosco esteja o seu amor e a paz nos venha dar. Angústia, medo e todo horror de nós queira afastar. Enquanto a vida aqui durar, conserva a salvação. E Deus, ao vires nos chamar, sê nosso galardão. Não mais pulsando o coração, meus olhos vêm cerrar, que teu semblante na mansão feliz eu posso olhar. Convido a todos a falarem com Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso, que enviou o seu Filho, nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Agradecemos por essa graça maravilhosa que nos dá a certeza da vida eterna, assegurada na obra de Cristo na cruz em nosso favor, mesmo sem o nosso merecimento. Por isso, somos gratos a Ti, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pela nossa vida e por nos dar forças para enfrentar os desafios diários. Senhor, viemos também neste momento pedir-te que possas abençoar aos enfermos, que o Senhor possa restaurar
a saúde de todos aqueles que sofrem pelas mais diversas doenças. Senhor, também queremos pedir a Ti que possas aliviar o sofrimento daqueles que perderam um ente querido. Senhor, pedimos que olhes com carinho para a Tua igreja aqui na terra. Abençoes aos pastores ao meditar e pregar da Tua santa palavra. Abençoe, Senhor, e fortaleça a fé de toda a Tua igreja. Que o Teu Santo Espírito abunde em nossos corações e mente. Pedimos também que possamos em breve nos reunirmos no Teu templo para ouvir a Tua boa nova e também para que possamos termos comunhão com nossos irmãos outra vez. Senhor, nas Tuas mãos estão as nossas vidas. Por isso te pedimos que nos guie pelas águas tranquilas e nos faça repousar em pastos verdejantes. E mesmo que andemos em um vale escuro como a morte, mal algum temeremos, pois o Senhor estará conosco. Isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, queridos amigos, que bom tê-los aqui conosco em mais esse culto. Eu queria dar uns avisos importantes para vocês. Essa próxima semana é bem provável que o nosso culto já seja presencial. Então fiquem atentos ali aos grupos do WhatsApp da nossa paróquia. Acredito que vai ser mais ou menos como quando estava na bandeira vermelha. Tem que fazer a inscrição e vai ser mais ou menos a mesma quantia de pessoas. Por isso, fiquem atentos aí. E também nós queremos comunicar que os nossos estudos dos confirmandos, eles vão começar. Então, se na sua casa tem alguém que está na idade de confirmação, vem falar comigo que a gente quer iniciar esses estudos já logo mais, para que, enfim, esse estudo não acabe tão tarde. Da minha parte era isso. Tenham todos uma abençoada semana. Fiquem com Deus e até mais.